Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria dos jogos. O que seria a teoria dos jogos? A teoria dos jogos ela é uma teoria matemática criada para se modelar fenômenos que podem ser observados quando dois ou mais agentes eles interagem entre si no intuito de tomarem uma decisão. Ela nos fornece uma linguagem para a descrição desses processos de decisão conscientes e objetivos envolvendo mais do que um indivíduo. Então, para se analisar a teoria dos jogos, nós temos alguns elementos que a formam, né? O primeiro deles é o jogo. O que seria o jogo? O jogo é a situação em que os participantes eles tomam decisões estratégicas que, de certa forma, vão afetar um ao outro. Esse é o primeiro elemento que forma a teoria dos jogos. O segundo é o payoff, né? Então, o que é o payoff? O payoff ele é o prêmio para quem vence o jogo. Pode ser parcial ou total, né? É o valor associado ao resultado possível. Aí também, dentro desses elementos, nós temos a estratégia, que é o plano de ação do jogo. Como os participantes eles vão agir para obter o payoff. Dentro da estratégia, a gente tem a estratégia ótima, que é aquela que agrega o maior valor de payoff. Nós temos também a estratégia dominante, que é aquela que você consegue exercer e constituir o maior payoff, independente da posição dos outros jogadores. Bem, pessoal, e agora que a gente já viu um pouquinho sobre o que é a teoria dos jogos e os elementos que formam essa teoria, a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio de Nash. No equilíbrio de Nash, cada jogador faz o melhor possível, considerando que os outros jogadores também estão fazendo a mesma coisa. Porém, se algum jogador muda a sua estratégia, muda a sua posição, isso afetará o equilíbrio de Nash, de forma positiva ou negativa. Um bom exemplo para se analisar o equilíbrio de Nash é o jogo O Dilema do Prisioneiro. Suponhamos que duas pessoas sejam acusadas de cometer um crime. Na prisão, essas duas pessoas são colocadas em celas diferentes para serem interrogadas separadamente. Antes do interrogatório, um agente passa em cada uma das celas apresentando algumas opções aos acusados. Se você confessar o crime e seu colega negar, você passa 2 anos na cadeia e o seu colega 20 anos. Se vocês dois não confessarem o crime, cada um pode passar até 4 anos na cadeia. Agora, se vocês dois resolverem confessar o crime, podem ser presos por 6 anos e depois saírem livres. Vejamos o que aconteceu aqui nesse exemplo hipotético. Chamaremos os prisioneiros que temos aqui de Aladim e Jack. Ambos têm duas opções: confessar e não confessar. Lembrando que, como falei no início, eles não tiveram a oportunidade de conversarem para chegar a uma negociação, porque eles estavam presos em celas separadas. Então vejamos. Se o Aladim resolvesse confessar o crime, e o Jack também, ambos passariam 6 anos na prisão. Mas se o Aladim confessasse sozinho e o Jack ficasse calado, o Aladim ficaria livre em 2 anos, enquanto o Jack pegaria 20 anos de xadrez.
o que seria ótimo para Aladim. Por outro lado, se o Jack resolvesse confessar e o Aladim não, quem ficaria 20 anos preso seria o Aladim, e Jack é quem ficaria livre em 2 anos. Nesse caso, seria ótimo para Jack. Agora, se ambos resolvessem manter o bico fechado, não confessando o crime, sairiam livres da prisão em 4 anos. Notem que esta seria a melhor opção, a qual chamamos de ótimo de Pareto, pois isso significa que não há mais ganhos de eficiência possíveis, dadas as circunstâncias apresentadas. Agora percebam, confessar seria a melhor das duas opções para ambos, independente da opção que cada um escolhesse, porque ela representaria o melhor resultado. A confissão, nesse caso, seria a representação do equilíbrio de Nash, em que cada jogador faz o melhor que pode em função das estratégias dos demais jogadores. Mas isto não implica que o resultado dessas decisões será o melhor possível, e sim que esse resultado ele está condicionado ao fato de que cada jogador escolheu uma estratégia ótima, dadas as opções possíveis para a outra parte. Bem, com isso, a gente pode chegar a uma conclusão ao analisar o dilema do prisioneiro. Seja sempre X9, traíra mesmo. Como você e o seu comparsa não têm a oportunidade de fazer uma negociação por estar em celas separadas, você sempre vai ganhar mais ou, no mínimo, perder menos pensando individualmente. Além do mais, o risco de você ser bacana e leal, achando que o seu comparsa não vai te dedurar, é muito alto. Logo, pensando no dilema dos prisioneiros, percebemos que todas as vezes que o indivíduo age de forma egoísta, buscando maximizar seu resultado, ele pode estar prejudicando o grupo ou seu parceiro. Então, o grupo, para atingir um resultado de equilíbrio, exige que os indivíduos não ganhem o máximo possível para si, e sim para o grupo. Isso significa, na hipótese estudada, cooperar ou confessar. Curta e compartilhe com os amigos. Até mais!